Oh, aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é bom, maravilhoso. Aleluia. Nós te reverenciamos, Senhor. Exaltamos a Tua palavra. Te damos graças pelo Espírito Santo que habita em nós. É o nosso mestre que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas, que elimina, Senhor, todo sofisma, toda mentira, aniquila com toda altivez que se levanta contra a Tua palavra, Senhor. E no nome de Jesus, a Tua palavra encontre corações férteis, solo fértil, para gerar vida, para gerar salvação, renovação de mente, fé, libertação, cura para o corpo, porque a Tua palavra ela é ungida, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que temos pedido ou pensado. E te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite, nesse nome, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é real para nós, uma pessoa real. Nós cremos em Jesus Cristo ressurreto, vivo. Cremos que Ele está no meio de nós, que Ele opera no meio de nós, que Ele faz maravilhas no meio de nós. Nós cremos na autoridade desse nome, no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos na Tua graça, na fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra, Pai, e para trazer à existência as coisas que não existem, que revela a nós a santidade do Senhor, para que sim cantemos com entendimento, reverenciando o Teu nome, reconhecendo a Tua santidade, reconhecendo o Teu senhorio sobre a nossa vida, Pai. Que tudo redunde para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da Sua vontade. Muito obrigado à equipe. Os irmãos estão cantando, que é uma bênção. Muito obrigado, Senhor, por bateristas. Muito obrigado, Senhor, por guitarristas. Bateristas chegando, guitarristas chegando, contrabaixistas chegando. Equipe montada, em nome de Jesus. Eles estão aí, o Senhor vai despertando. Esses músicos que louvam, que adoram o Senhor, que abrem os céus para a gente adorar o Senhor, não é verdade, irmãos? Graças a Deus por esses músicos, pelas essas pessoas que têm talento, que têm chamado pelo Senhor para servir ao Senhor na adoração, no louvor. Amém? Eu estava no aniversário, certa vez, da minha tia. Ela é crente, há muitos anos. E aí, algumas mulheres da igreja dela começaram a cantar a capela, sem instrumento musical nenhum. E é interessante, irmãos, que elas começaram a cantar e uau! O céu se abriu, aquele louvor, aquela unção gostosa veio. Como é maravilhoso você cantar louvores a Deus. Como há poder no louvor, como há poder na adoração. Eu fiquei imaginando ali, eu fiquei ali percebendo esta unção vindo sobre nós. Sabe, igreja, isso não é apenas para a banda, para a equipe de louvor. Isso é para nós, amém? Sabe que cada um de nós devemos prestar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Irmão Rega ensina que o nosso louvor, nós devemos levantar mãos santas e cantar louvores a Deus. Expressar a nossa gratidão ao Senhor com cânticos, cânticos espirituais, sacrifícios de louvor. Amém? Então, amados, ele tem mais efeito nas regiões celestiais, Reagan fala disso, do que você bater palmas. Amém? Então, quando você for bater palmas, lembra de louvar a Deus com sua voz. Aleluia! Louve a Deus com sua voz. Louve a Deus cantando, com palavras, enchendo o ambiente, a atmosfera, com palavras de gratidão, de louvor a Deus.
Aleluia. A sua voz, ela é um instrumento musical. Amém? E você pode cantar louvores e encher o ambiente da sua casa, encher o ambiente da igreja, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Amém? Então lembre-se que sempre que você for bater palmas, louve com cânticos. Por quê? O Senhor soprou do seu Espírito dentro de nós e nos deu vida. E o sopro de vida, que é o Espírito, esse sopro, quando ecoa com som, com voz, ele também está se conectando com o Senhor. Se compreende isso? Amém? Isso é espiritual, é ou não é? E você pode fazer isso louvando a Deus, aleluia, adorando ao Senhor, com sua voz. Não está no script não, mas já que veio aqui a gente fala sobre isso. Amém? Para a gente entender, juntamos um só coração com a equipe de música, nós nos juntamos com eles com um só coração, trazemos a nossa mente cativa para a adoração, esquecemos das coisas lá de fora, esquecemos das distrações, amém? Deixa de lado o teu irmão, para de olhar para os cabelos do irmão, se está penteado, se não está, se passou maquiagem, se não passou, e adora ao Senhor. E louva ao Senhor. Aleluia. Esse é o nosso culto, amém? Deixa de olhar para a roupa da banda aqui, que está tudo bonitinho. E adora ao Senhor. Louvamos a Deus. Exaltamos o seu nome. Nós te engrandecemos, ó Pai. Nós te rendemos graça, Senhor. Porque o Senhor é real para nós. Nós expressamos a Ti a nossa gratidão. Nós expressamos a Ti o nosso louvor, Pai. A nossa adoração. Porque Tu és santo. Veja como funciona. Porque o Teu Espírito é santo. Porque o Senhor é presente aqui no nosso meio. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Santo Espírito derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor interage conosco. Aleluia. Como é bom Te louvar. Como é bom render a Ti ações de graças. Sacrifícios de louvor. Sabe, irmãos, sacrifícios de louvor não é quando tudo vai bem. É quando você está na pressão. Quando as coisas parecem que não vão acontecer. Aí você rende ao Senhor sacrifícios de louvor. Aleluia. O diabo querendo que você murmure, que você reclame, que você lamente da circunstância, da situação. Mas você, Pai, eu rendo graças a Ti. Eu louvo o Teu nome, eu engrandeço o Teu nome. Porque Tu és fiel, a Tua palavra é a verdade. E o Senhor vai cumprir cada promessa, cada uma delas. Porque o Senhor é bom, Pai. Eu creio na Sua fidelidade, eu creio na Sua bondade. Eu creio na Sua misericórdia, na Sua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem riquezas inesperadas para nós. Obrigado que o Senhor tem para nós saúde divina, força, vigor. O Senhor nos tirou do monturo, de um tremedal de lama, de fracasso, de pecado, e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu nome. Aleluia! O tema de hoje, seja um filho obediente e comprometido. Amém? Sabe quando eu era um adolescente, daqueles adolescentes, bom, pré-adolescente, né? Cheio de querer. Eu era corrigido pela minha mãe, e eu ficava aborrecido algumas vezes com ela, com meu pai, e como pré-adolescente, talvez seja só comigo, eu falava, eu vou embora dessa casa. Ai, logo minha mãe tratava essa rebeldia. Logo vinha uma sandália voadora, havaiana. Mamãe é bom, né?
Ou uma boa surra para deixar o couro quente. Tratava tudo. E eu nunca saí de casa, nunca deixei de amar a minha mãe. Amém? Amém, mamãe? Você não precisa ter medo de corrigir o seu filho. Ele ama ser corrigido por você, amém? E ele vai guardar isso no coração. Sabe, irmãos, é interessante porque algumas pessoas, às vezes, elas param de ir à igreja porque se sentiram ofendidas ou porque os outros disseram ou fizeram a elas algo. Isso não deveria acontecer, não é verdade? Assim como você não saiu de casa, assim como eu não saí de casa, você não deve sair da igreja. Então, nunca deixe, amado, que nada o impeça de ir à igreja. Amém? Ou de se afastar da comunhão com os santos do Senhor. Permaneça, se empenhe na igreja, servindo ao Senhor. Aleluia. Você vai servir ao Senhor e você vai ver que tudo vai passar, que tudo aquilo era uma estratégia, uma mentira do diabo, para te tirar daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Crie raízes, se firme, se fortaleça. Olha, está escrito em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18. Está escrito que o Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Então Ele é o Senhor da igreja. Não é o pastor Wellington, não é homem nenhum. Amém? Jesus é o Senhor dessa igreja, da sua igreja, do corpo de Cristo. Lembre-se disso. Quando você pensar em abandonar a igreja, abandonar a comunhão com os irmãos, lembre-se de que você pertence a Ele. E de que a Ele você deve toda a primazia. Amém? Assim o diabo não vai te pegar. Mas infelizmente algumas pessoas trazem para a igreja, amado, essa mesma atitude lá da pré-adolescência, com que cresceram em casa, não é verdade? E aí, talvez elas tenham sido repreendidas pelos seus pais, ou feito algo que não gostaram, então elas saem de casa e decidiram voltar nunca mais. Algumas pessoas agem dessa maneira. Talvez alguns crentes ainda imaturos espiritualmente, porque ainda estão na fase da infância, da criancice, da meninice, ou na fase da adolescência, ainda não amadureceram para entender, ei, quando você é maduro, você não abandona o seu emprego. Ainda que o patrão esteja te perseguindo, porque você sabe que você precisa daquela provisão. É fato ou não é, amado? Então você sabe que você precisa dessa provisão. Aonde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Amém? Viraremos as costas para o Senhor? Não. Então essas pessoas, amados, elas desenvolvem uma resistência à correção, uma resistência à falta de perdão, e traz essa mesma disposição, esse mesmo comportamento para a igreja. Ou seja, você nasceu de novo, se tornou um ser espiritual, mas continua ainda com comportamentos de menino. Como crianças em Cristo, como Paulo disse aos Coríntios. Eu tenho que tratar vocês ainda como crianças em Cristo, como bebezinhos espirituais, porque vocês não se permitem se desenvolverem, amadurecerem espiritualmente. Amém? Então nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Não, amados, em Cristo é diferente. Nós estamos em Cristo. Amém. Quantos aqui estão em Cristo? Amém. Então nós estamos em Cristo. Nós somos de Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, não só com cânticos, amém? Mas de verdade do nosso coração. Ele deve ter a primazia, Ele deve ter o senhorio da nossa vida, amém? Amém. Então em Cristo é diferente, nós recebemos correções, nós recebemos instruções com humildade e amor, amém? E aprendemos a perdoar uns aos outros quando ofendidos, amém?
E não ficar de cara feia um para o outro, amém? Ficar de calundu, como diz a Jussane. Não é? Continua com um semblantão, sorrisão alegre. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela já está em nosso espírito. Para que então ficar com cara feia, né? Uns com os outros. Vamos nos amar. Sabe, irmãos, a salvação significa que Jesus é o Senhor da sua vida. E que você não pode fazer nada mais do jeito que você quer. Amém? Você não está mais no comando da sua própria vida. Amém? Ele está no comando agora. Você começa a entender isso? Quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, de fato Ele tem que ser o Senhor. Ele tem que exercer o senhorio. Amém? Ele é o Senhor da igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos parte dessa igreja. Amém? Então Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele o senhorio, a Ele a primazia. Ele é o Senhor das nossas emoções, das nossas decisões, da nossa vontade. Amém? Nós precisamos crescer e amadurecer e não ser como aquele pré-adolescente, vou sair dessa casa para ter que levar uma chinelada. É, não é? Não precisa de ver a havaiana voando. E o moleque correndo e bate lá nas costas. Ai! O Senhor Jesus, Ele já disse isso sobre a sua igreja. Ele disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, glória a Deus! Nós somos a igreja do Senhor, somos membros uns dos outros, mas juntos somos a igreja do Senhor. Então você é responsável por não permitir que as trevas prevaleçam contra a igreja do Senhor. Amém? Cada um de nós é responsável de guardar o nosso coração, de não permitir interferências externas que venham a afetar a nossa comunhão. Você está comigo? Você está entendendo isso? Quando nós guardamos o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque nós somos responsáveis como membros uns dos outros, quando um dedinho é afetado por algum machucado, todo o corpo sente. Você começa a entender isso? Então, se você se deixar afetar por uma agressão verbal que seja, por uma estratégia, por uma cilada, por uma espetada do diabo, você está afetando o corpo. Você entende isso? Quando você permite que o diabo te afete, indiretamente ou até diretamente, você vai contribuir para Satanás, para afetar o corpo da igreja local, o corpo de Cristo. Nós não vemos isso? Nós vemos isso constantemente nas redes sociais. Pessoas que se desviaram da casa do Senhor, pessoas que estão magoadas e ressentidas, que vão para as redes sociais para falar mal da igreja, para falar mal do corpo de Cristo, para falar mal dos pastores, dos ministros do Senhor. Acaso ela está afetando apenas aquela pessoa? Não. Ela está falando contra a sua família, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Amém? Amados, é isso que nós precisamos entender. Eu vendo lá na leitura de 1 Samuel, quando o povo de Israel, ele quiseram um rei, e falaram para Samuel. Samuel ficou chateado com aquilo, falou com Deus, e Deus falou para Samuel: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim que eles rejeitaram. Entende, amados? Então, quando nós estamos rejeitando a palavra, estamos rejeitando aquilo que o Senhor está nos instruindo, ou quando nós estamos nos levantando contra o corpo, contra a igreja, não é contra uma pessoa, não é contra um ministro, ainda que aquele ministro esteja errado, não somos juízes, não somos nós que vamos julgar. Amém? Como diz o irmão Reagan, fala: quem é você para julgar o servo alheio? Como está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, amado, quando você se levanta para criticar
um ministro de qualquer evangelho, de qualquer denominação, quando você faz parte daquela conversa lá das redes sociais, ou até mesmo nos bastidores, e criticando aquele irmão, ou falando mal daquele ministro, o que quer que seja que ele tenha feito, você está sendo coparticipante com os escarnecedores, com os zombadores da palavra, com os zombadores do reino. Se ele errou, se ele está fazendo meninices espirituais, deixa que fale, deixa que diga. Ele tem um pai, ele tem um Senhor, e o Senhor vai corrigi-lo no momento certo. Aleluia. Então nós não temos que fazer parte daqueles que estão zombando das coisas espirituais, que porque a pessoa está falando de maneira, às vezes, jocosa, ou sei lá o quê. Deixe eles. Amém? Nós precisamos, então, amados, não sair da igreja, não falar mal da igreja, assim como a gente era como menino. Talvez fosse só eu que era um menino peralta, levado, que fizesse isso, pensasse nisso, eu vou sair dessa casa. E minha mãe tinha que me dar uma corretiva para eu endireitar as minhas ideias. Né? Então o Senhor estabeleceu a sua igreja, amado. Ele estabeleceu as estruturas da igreja, a estrutura de ordem da igreja, para ela funcionar. Aleluia! Veja Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no verso 11, diz, e ele mesmo, quem? Jesus. Ele mesmo é Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem chamou? Quem concedeu os dons? Então Jesus é responsável. Amém? Não queira ser o juiz dos ministros da palavra que estão aqui ou estão lá. Amém? Jesus é responsável. Você não é melhor do que Deus, Deus conhece. Talvez Deus tenha chamado e levantado uma pessoa para um fim proveitoso, para um propósito. Amém? Às vezes nós queremos ser melhor do que Deus. Fala, não, essa pessoa aí não, Deus. Não, não tem sentido não. É melhor aquela outra pessoa. Nós, humanamente, naturalmente, nós queremos julgar e queremos avaliar melhor do que Deus quem está apto para ser ou não um ministro. Quem chamou? Deus. Quem concedeu dons? Deus. Para um propósito definido. Então nós como igreja recebemos instruções, recebemos a palavra, recebemos correções da palavra, para nós entendermos que devemos honrar a palavra. Ele é o Senhor da palavra. Amém? Amém? Se os homens estiverem errando, fazendo as escolhas erradas, fique tranquilo. Essa responsabilidade não é sua. O Senhor vai julgar naquele dia. Amém? Não leve essa carga sobre os seus ombros. É pesada demais para você. Amém? Concorde com Deus. É o melhor negócio que você pode fazer. Se Ele está dizendo na sua palavra, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ainda que esses ministros estejam agindo com infantilidade, com imaturidade, o Senhor dará o crescimento. Porque a palavra de Deus diz que um semeou, outro regou, mas Deus, o Espírito de Deus, é quem dá o crescimento. Então, às vezes, nós vemos mesmo ministros do Evangelho com comportamentos de menino, imaturos, mas o Senhor dará a correção e o crescimento. Amém? É lamentável, às vezes vemos agindo, um ministro do Evangelho agindo sem caráter. É lamentável. Nós temos aqui alguns exemplos, né, que temos percebido dentro da nossa escola, Rema. Mas eles estão aqui para aprender a palavra, vão aprender, vão ser instruídos, papai vai corrigi-los e ensiná-los na palavra, se assim permitirem. Amém? Então, amados, veja, Ele concedeu esses dons para esses ministros, com esse propósito, com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar significa equipar os santos, preparar os crentes para o serviço e a maturidade na fé. Ou seja, o processo de tornar completo ou totalmente preparado esses santos. Amém, amados? Então, amados, esses dons ministeriais, eles foram chamados com esse propósito, de aperfeiçoar estes santos, que é a igreja do Senhor, assim como papai e mamãe recebeu o ministério de nos criar. Amém? Nós que somos essa coisa linda do Senhor, herança do Senhor, que Deus confiou aos nossos pais, para que eles nos conduzam no bom caminho, e naquele dia, papai e mamãe vai prestar contas da educação do seu filho ao Senhor. Você ensinou a minha palavra, você corrigiu, você exerceu autoridade. Da mesma forma, o Senhor, Ele vai cobrar desses ministros, porque a Bíblia diz, o que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, os ministros dos 5 dons prestarão contas ao Senhor, do que fizeram ou do que deixaram de fazer. Se corrigiram, se ensinaram, amém? Então, fique tranquilo. Se você não está nessa posição, uau, melhor ainda, né? Está aliviado. Mas você tem algumas responsabilidades também. E aqueles que estão nessa responsabilidade, terão uma responsabilidade maior. Tem um compromisso diante do Pai. Então, essas coisas nós precisamos entender e assimilar. Nós estamos aqui para o aperfeiçoamento, para equipar os santos, pelo ensino da palavra, pela correção, pelos puxãozinhos de orelha, às vezes, para te orientar. Amém? Se você ouvir, receber, acatar, certamente você irá crescer e se desenvolver. Se você ainda estiver naquela mentalidade de menino, de criar uma resistência à correção, vou embora dessa casa. Entendeu? Fazer cara feia. Isso não vai servir nada para você. Entendeu? Só você vai ficar amargurado, ressentido, não é verdade? E vai deixar de crescer, de receber. Porque você precisa entender, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, a Ele a primazia. Amém? Então, a Ele nós fazemos. E diz também que é para outro motivo aqui, o desempenho do seu serviço. Então, esse desempenho do seu serviço é uma ação que realiza um desejo interior, uma intenção, um propósito. Ou seja, desempenhar uma ação completa do ministério. Que o ministério é esse, que é o serviço da igreja. Esse serviço que nós realizamos de forma voluntária. Então você recebe a instrução da palavra, você faz parte de um corpo da igreja local, para você ser aperfeiçoado, para ficar com essa cara de perfeitinho? Não. Para você desempenhar um serviço. Para você contribuir com o crescimento dessa igreja local. Para que ela esteja apta a captar, receber e instruir mais pessoas. Amém? Então você é parte integrante deste corpo de Cristo, desta igreja local, para cooperar uns com os outros, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam edificadas, vidas sejam abençoadas. Você não pode ser omisso, você não pode ser negligente nisso, porque você vai prestar contas ao papai. Você está aprendendo algo? Amém? Estou falando com vocês com amorzinho? Amém? Aprendi com o Jefter lá no Japão, quando ele estava conversando com a Satsuki, ele ia conversar com ela e falar, Satsuki, você não pode fazer isso, senão o papai vai pegar a vara. Você quer que o papai pegue a vara? Lá. E ele pegava a vara, em algumas ocasiões para ela. E eu fiquei observando aquilo. Eu falei, eu estou aprendendo, papai. Eu estou entendendo como é que eu devo tratar os teus filhinhos. Como criancinhas, para serem ensinadas. Amém? Papai não vai usar a vara. Estou usando apenas a palavra. Amém? Falando com você na cara a cara, filhinho, aprenda que é assim que você tem que fazer. Amém?
Mas se fizer birra, papai vai pegar a vara. E eu estava aprendendo com o Jefter a ser pai. Olha só, eu falei, nossa, ele é um bom pai. Ele vai, ensina para a criança, corrige a criança. E quando ela faz birra, ele fala, vou pegar a varinha para te corrigir. Aí ela, não. A varinha em si não vai nem doer nela, porque ela está com um bumbumzão cheio de fralda. Mas é só a dor da correção. Você entende? Então, isso é maravilhoso. Esse é um diferencial que eu estava observando lá nas crianças. A criancinha de 2 anos de idade, ela vai para a creche, ela vai para a escola, passa o dia ali, mas ela já é ensinada, disciplinada, desde pequenininha, a ter um comportamento disciplinado. Ela chega na escolinha, ela tem que tirar os sapatinhos, o tênis, antes de entrar na sala, lá no hall de entrada. E tem uma estantezinha onde cada criancinha de 2 anos, ela senta ali no chão, ela tira seu sapatinho e leva o seu sapatinho até o escaninho lá. Cada uma das criancinhas, desde pequenininha, já são disciplinadas. Já são ensinadas a ter um comportamento em detalhes. Você sabe que isso faz uma diferença enorme na educação? É por isso que aquele povo é diferenciado. Porque desde pequenininhos eles têm, todos eles, as criancinhas de 2 anos, têm uma caixinha com seus pertences pessoais. Está ali o seu tênis, sua meinha, seu lencinho, você entende? E cada criança sabe onde é a sua caixinha. Uma criança de 2 anos, ela já sabe o que é correto, o que não é correto. Ela já sabe onde deve ir e guardar o seu objeto e procurar o seu objeto. Entende, amados? Como Deus nos ama, e Ele diz lá em Hebreus 12 que Ele corrige aqueles que ama e disciplina, e fala que essa disciplina é como disciplinar crianças. Nós somos criancinhas diante do Pai. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se nós nos acharmos muito grande, muito bom, melhor do que o outro, papai não vai nos acolher. Porque ele acolhe os humildes, mas ele rejeita os soberbos. Então, se você achar que já está bom demais, já cresceu demais, você está deixando de ser amado pelo papai. Você está comigo? É por isso que a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes. Então, ele diz que nós somos edificados para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo, ou seja, para construir o corpo. Amém? Então, para construir o corpo, é algo metafórico aqui no caso, que é o processo de edificação espiritual e crescimento dentro do corpo de Cristo. Então, veja, amados, papai determinou os dons ministeriais para cuidar de nós, para nós sermos aperfeiçoados, para sermos preparados para desempenhar o serviço da igreja, a igreja do Senhor, e Ele quer que cada um de nós cooperemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não fique só em nós. Porque aí, quando você opera dentro dos princípios da palavra de Deus, você vai ser uma corrente, um rio de vida. Você será um rio de vida para as pessoas da sua comunidade, da sua vizinhança, da sua família. Deus te plantou na sua casa, para que aquele da sua casa que ainda não conhece o Senhor, seja alcançado. Deus é um estrategista. Ele alcançou primeiro a tua vida, que estava com o coração facinho, para que através da sua vida, Deus entrasse na sua casa e cuidasse da sua família. Então, Deus é bom. Então, nós fazemos isso, amado, por amor ao Senhor. Não fazemos isso por obrigação, para aparecer, nem por necessidade. Mas fazemos isso por gratidão pelo que Ele fez por nós. E assim como Ele nos alcançou e nos fez prosperar, e cuida de nós, e cuida da nossa casa, da nossa família, e provê todas as coisas, nós queremos, assim, com esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, de ter um coração generoso, abençoador, acolhedor, para alcançar outros, para que outros não acabem indo para o inferno,
que é a eternidade distante, para todo sempre distante do Senhor. Aleluia! Então, amados, nós aprendemos que nós devemos, então, nos submeter às autoridades que o Senhor constituiu para a nossa edificação. Avalie o seu coração. Quando um líder, quando uma autoridade pastoral pedir algo para você, avalie o seu coração. Avalie os seus sentimentos, amado. O que é que está impedindo você de acatar aquela instrução? Amém? Avalie. Por que você está resistindo? Por que você está rejeitando aquela instrução que foi dada? Avalie o seu coração. Avalie os seus sentimentos. Será que você está contribuindo para a edificação do corpo? Ou você está criando uma resistência que está impedindo o progresso dessa igreja? Deste departamento? Amém? Da sua própria vida. Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós fomos ensinados sobre submissão e autoridade, nós aprendemos e vemos que Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, é o padrão, o exemplo de submissão. Amém. Se Jesus, o próprio Deus encarnado, irmão, é submisso, por que eu vou ser um insubmisso, rebelde, desobediente? Você está comigo? Se agora eu tenho a natureza de Cristo em mim. Não adianta eu ter só um discurso. Eu preciso de fato e de verdade viver a realidade dessa palavra. Então, sempre que eu quero ser insubmisso, eu olho para Jesus. Eu falo, meu Deus, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, você pode imaginar isso? O próprio Deus encarnado na forma de homem, lavar os pés dos discípulos. Você pode imaginar Deus lavando os seus pés? Deus, o Criador dos céus e da terra? Você pode imaginar o seu Pai lavando os seus pés? Então, amados, nós somos indesculpáveis. Amém? Não há porquê nós que estamos em Cristo queremos semear dentro de nós rebeldiazinha, discórdia. Entende, amado? Não há porquê eu querer ser insubmisso. Não há porquê eu não acatar uma orientação, uma instrução de um líder, de um pastor. Eu preciso me render ao Senhor. Ei, Jesus é o Senhor desse lugar. Jesus instituiu essas pessoas. Eu me rendo a Ti, Senhor. Aleluia. Lembro de uma mulher que uma vez ela estava ministrando, eu fui assistir essa mulher no meu tempo de novo convertido. E ela falava que ela estava passando a roupa do marido dela, e o marido dela não era uma pessoa muito agradável. O marido dela oprimia ela, tratava ela mal. E ela sofria na mão desse marido dela. Mas ela passava a roupa do marido e falava, Senhor, eu estou passando porque a Tua palavra diz que eu devo respeitar, ser submissa ao meu marido. Eu estou passando a roupa para Jesus. Eu estou passando, ela fazia desse sinal, eu estou passando a roupa de Jesus aqui, Senhor. Amém? Eu estou passando a roupa de Jesus. Então, amado, quando alguém fala algo para você, você fala, eu estou fazendo para Jesus. Não deixa aquele sentimento do velho Adão de... Não. Identifica esse sentimento e fala, não, sai de mim, coisa ruim. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para o meu Senhor. Meu Senhor. Ele exerce o senhorio sobre a minha vida. Sabe, irmãos, domingo passado nós falamos sobre o amor, e que o amor, você ora por aqueles que vos perseguem, e que você ama o seu inimigo, não porque você tem esse amor, mas porque o amor de Deus foi derramado em seu coração, e te habilitou e te capacitou para isso. E eu lembrei de uma professora do Rema, que ela esteve conosco, ela até pregou aqui na igreja, ela falou na igreja, por isso eu vou falar. Ela falou que ela queria muito que o marido dela se convertesse. E um dia o Espírito Santo corrigiu o coração dela. Pai, eu oro para que esse homem se converta. E Deus perguntou para ela, você quer que ele se converta para você, por causa de você, ou porque você verdadeiramente o ama e não quer que ele vá para o inferno? Aí chegou a revelação para ela. Aí ela entendeu
Ela falou, eu estava orando porque era mais confortável que ele fosse um crente na minha casa, amável, cheio do Espírito Santo. Para mim era mais confortável. Você está entendendo? Mas o amor incondicional de Deus, Ele não quer que seja um amor interesseiro, nos meus interesses, mas um amor em que eu me interesse pelo outro. Então, o que Deus estava corrigindo nela, era que ela deveria orar por ele, não para que fosse mais cômodo e confortável para ela, mas porque ela tinha compaixão dele e queria que ele realmente fosse salvo e livre do inferno. Esse sentimento tem que estar no nosso coração, para todas essas coisas. Amém? Então nós estamos sendo edificados, crescendo espiritualmente, para dentro do corpo sermos uma bênção um para o outro e para este mundo. Sermos abençoadores deste mundo. Amém? Então nós estamos vendo aqui que há uma estrutura, há uma ordem na igreja. E como cristãos que somos, nascidos de novo, nós aderimos a essa ordem, porque Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da igreja, da sua casa, da sua família. Aleluia! Então, ainda que doa, você diz, Jesus, Tu és o Senhor. Eu vou fazer conforme a Tua vontade. Eu vou Te obedecer. Nós não vamos fazer como aquele povo do Antigo Testamento, lá, o povo de Juízes, que eles falavam, não, tudo que Deus mandar, até com Josué eles falaram, tudo que Deus mandar fazer, a gente vai fazer. Aí quando Deus mandava, eles, recuavam e desobedeciam ao Senhor. Então a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Espírito Santo, a minha carne não quer fazer, mas eu, no meu espírito, quero. Me ajuda. Amém? Me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero ser um praticante da palavra. Quando você ora dessa maneira, o Espírito Santo vai pegar junto com você. A graça dele vai te ajudar. E você vai deixar as coisas de menino para lá. E você vai andar como gente maduro. Amém? Quando eu era menino, diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Fazia coisa de menino. Andava como menino. Mas como eu cresci e sou homem, deixei as coisas de menino para trás. Deixe as coisas de menino para trás. E seja um filho obediente e comprometido com o Senhor. E com aquilo que Ele lhe confiou. Então o crescimento espiritual, amado, ele envolve aprender a receber a instrução, seguir as instruções, seguir as orientações espirituais e aceitar a disciplina. Amém? Então começa de pequenininho, aceitando a disciplina. Amém, amado? Começa chegando na igreja, deixando seu sapatinho lá no escaninho. Amém? Porque o lugar é santo. Hoje agora eu entendi. Por que você deixa o sapatinho e entra no ambiente santo? Porque lá os orientais eles têm esse comportamento. Para você não trazer resíduos de sujeira para dentro de casa. Então você deixa os sapatos lá naquele hall de entrada. E calça uma sandalinha que só usa dentro de casa. Entendeu? Então você deixa o lixo, aquelas coisas de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, de coisas da carne, lá fora. Amém? E entra no ambiente da santidade, que nós cantamos, Santo, Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eu entro em Tua presença, Senhor, na beleza da Tua santidade. Na santidade do Senhor. Lavado pelo sangue de Jesus. Livre de toda obra da carne. É assim que nós entramos na adoração. Aleluia. Deus está vendo, amém? Deus está vendo porque você deixou de fazer, porque você não quis fazer, porque você reclamou. Deus está vendo. Ele habita dentro de você. Então, amado, quando você aceita a disciplina, quando você aceita as instruções, as orientações espirituais, se torna evidente que sua mente está sendo renovada. É ou não é? Se torna evidente que a sua vida está sendo transformada.
Você está crescendo. Oh, glória, está crescendo. Está amadurecendo. Uau! Olha como está ficando redondinho. Coisa linda. Né? Está ficando fofinho. Quando nasceu era só aquela carinha de joelho. Ninguém sabia com quem parecia. Aí começa a tomar forma. Amém? Começa a tomar um formato. Assim na igreja. Você cresce e se torna mais eficaz em sua caminhada cristã por meio das correções, das instruções, das orientações que recebemos da palavra. Amém? Então não diga, fiquei ofendido com o que o pastor me disse, fiquei ofendido, por isso vou parar de frequentar a igreja. Estou ofendido com o pastor. O pastor foi muito duro comigo. Não, o pastor naquele dia estava pregando, era indireta para mim, eu sei. Para de ouvir o diabo. Amém? Nós estamos pregando a palavra de Deus, o ensino correto da palavra de Deus, para nós não sermos enganados. Amém? Não sermos, a palavra de Deus diz, quando nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos condenados com o mundo. Então lembre-se de que o próprio Senhor está no comando da sua igreja. E ele disse em João capítulo 4, lá na parte B, que ele vai adiante das suas ovelhas e elas o seguem, porque elas reconhecem a sua voz. Então nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Ele fala ao nosso coração, ele fala ao nosso espírito. Amém? Se a sua carne está se sentindo incomodada, se a tua mente está se sentindo incomodada, não é o Senhor que está falando contigo. É o diabo tentando tirar você da verdade, tentando distrair você. Porque o Senhor, Ele fala no seu coração. O Espírito Santo fala ao seu espírito. Não resista ao Espírito Santo, mas ceda ao Espírito Santo. Sim, Senhor, se é comigo. Se há algo que eu preciso corrigir, eu ainda estou agindo como um pré-adolescente, preciso amadurecer, Pai. Espírito Santo, me ajuda. Não vou ser mais aquele menino que precisa levar uma chinelada para obedecer. Amém. Porque eu agora tenho a natureza de Jesus, daquele filho que o Senhor se alegra, que o Senhor se compraz. Amém. Então, é parte da submissão ao seu senhorio, submeter-se às estruturas que o Senhor estabeleceu na sua igreja. Aleluia! Se você considera que Deus é sábio, que Ele criou uma estrutura de ordem para as coisas funcionarem, não virá uma desordem, você entende isso, você se submete ao senhorio de Cristo. Você se submete a essa estrutura que Ele criou, para nos ensinar no caminho que devemos andar. Como filhos obedientes e comprometidos com o Evangelho do Senhor, é assim que nós nos comportamos. Reconhecemos que a estrutura que o Senhor criou é boa e é eficaz. Os homens podem errar, podem falhar, mas Deus não falha. Então eu reconheço o senhorio de Jesus sobre sua vida, submeta-se à sua orientação, submeta-se à ordem que o Senhor estabeleceu para a igreja. Amém? Recuse-se a permitir que a ofensa te atrapalhe. Sua caminhada com Ele ou sua comunhão com os irmãos. Amém? Recuse-se. Não deixe que teus sentimentos de rejeição a alguma pessoa, a alguma ordem, impeça você de crescer no Senhor. Amém? Identifica se esse sentimento vem de ti, é do Senhor. Amém? Quando você cria uma resistência com alguém, uma antipatia com alguém, o que é isso? Vem de Deus isso? Não. Não vem de Deus. Vem? Deus é assim? Você é assim? Tem alguns que ainda estão achando assim. Você não é mais assim. Você tem a natureza do seu pai. Você é um filho, filha de Deus. Amém? Então, seja grato por estar sendo ensinado. Amém? A ouvir e crescer e segui-lo fielmente. Amém? Siga o Senhor fielmente.
Só quem tem a perder, amado, é quem resiste ao Senhor. Só nós que criarmos uma resistência que vamos ter a perder. Por quê? A igreja continua funcionando. O povo continua sendo abençoado. O povo continua sendo suprido. O povo continua sendo instruído na palavra da verdade, amadurecendo no Espírito, recebendo bênçãos, cura, recebendo prosperidade. Amém? Quem parou, amado, ficou lá atrás. Então, amado, não pare. Não pare. Entende, amado? Não deixe prevalecer a sua vontade. Deixe que prevaleça a vontade do Senhor. Ainda que doa, como Jesus. Jesus, ele sabia que ia doer a cruz. Mas, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. E quando chegou a revelação para Jesus, da vontade do Pai, ele se submeteu à cruz e fez a vontade do Pai. É nisso que nós precisamos crescer, amém? Identificar qual é a vontade do Pai. Eu estou andando na vontade do Pai ou estou andando na minha própria vontade? Vamos andar na vontade do Pai, porque a Ele a glória, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem a primazia, então o senhorio da nossa vida é dEle. Ele tem que dar a última palavra. Senhor, eu quero sair dessa igreja, eu não aguento mais vou olhar para a cara do Rafael cantando, com aquela barba, eu não aguento mais o Rafael pulando ali, e o Senhor vai falar para você, não, você vai ficar, porque Rafael eu escolhi para ele estar ali cantando. Quando ele canta louvores, o meu coração se alegra. Você que precisa corrigir o seu coração comigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.